Vamos falar de mais um encontro internacional do presidente Lula. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, desembarcou em Brasília para uma reunião bilateral que marca a volta das operações do Fundo Amazônia. Vamos conversar ao vivo com a repórter Paula Lobão, vai trazer todos os detalhes, os destaques deste encontro que iniciou a semana, a agenda de Lula em Brasília. Paula, bem-vinda, suas informações, por favor. Oi, Daniel. Oi, Lívia. Muito boa noite para vocês. Boa noite a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. A entrevista coletiva com o presidente Lula e com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, terminou agora há pouco, tem aproximadamente 20 minutos. Eles que responderam a várias perguntas dos jornalistas. Foi uma entrevista coletiva que começou com o chanceler alemão falando, e ele trouxe os assuntos que foram abordados nesse encontro com o presidente Lula. Ele que chegou aqui ao Palácio do Planalto por volta das 3:30 da tarde, foi recebido pelo presidente Lula. Eles subiram a rampa e então passaram a tarde em reunião, tratando de vários assuntos, falando desde a guerra da Ucrânia, passando aí pelas questões climáticas e, claro, falando sobre um tema importante desse encontro, que é a questão da relação comercial entre a União Europeia e o país, né? O nosso país, o Brasil. Então, quando eles começaram a entrevista coletiva com o primeiro-ministro da Alemanha falando, ele trouxe vários aspectos de como é importante essa parceria com o Brasil na questão climática. Ele falou muito sobre fortalecer a relação com a preservação da Amazônia, fortalecer a relação com essa questão do Mercosul. E é claro que em relação à guerra na Ucrânia, os dois líderes mundiais, Lula e Olaf Scholz, se posicionaram contra essa guerra, falaram bastante sobre o quanto essa guerra é desnecessária, o quanto o mundo precisa de paz. Inclusive o presidente Lula falou que está à disposição para estar em uma mesa de negociação e fazer essa negociação para ajudar entre Rússia e Ucrânia nessa questão da guerra, porque o que o presidente Lula defende é o fim dessa guerra e, portanto, a paz. Sobre a questão climática, eles falaram bastante sobre energia renovável, preservação da Amazônia, fiscalização daquele bioma e também a Alemanha oferecendo essa parceria nessa questão climática. Falando em energia renovável, falando em energia verde e o Fundo da Amazônia, como você bem citou, Daniel, porque a Alemanha ela é a principal doadora desse fundo, do Fundo Amazônia, criado em 2008 para financiar projetos de redução de desmatamento, de fiscalização daquela região. Esse fundo estava parado desde 2019, a gente relembra isso, e foi retomado assim que o presidente Lula tomou posse no dia 1º de janeiro. Então, a gente separou um trecho da fala do primeiro-ministro alemão exatamente sobre pontos dessa reunião. Vamos ouvir agora Olaf Scholz. Muitas questões nas quais queremos colaborar de forma estreita: a luta contra a mudança climática, a proteção da floresta tropical na Amazônia, também a ampliação das energias renováveis, a produção de hidrogênio verde, uma transformação social justa das nossas economias e avanços no acordo UE-Mercosul. Já hoje, as nossas relações económicas são muito estreitas. Exatamente, aproveitando aí essa deixa de Olaf Scholz sobre o Mercosul e sobre a União Europeia, Lívia e Daniel, essa questão foi bastante citada, bastante falada pelo presidente Lula durante a coletiva. Inclusive, isso tem sido prioridade para ele tem trabalhado bastante nessa relação comercial entre a União Europeia e o Mercosul, e o presidente Lula, inclusive, disse que se as conversas avançarem e seguirem da forma como estão, é muito provável que até o final desse primeiro semestre, de fato, a União Europeia e o Brasil terão um acordo comercial entre esses dois blocos econômicos. Vamos ouvir agora o presidente Lula a respeito. Vamos trabalhar de forma muito, mas muito dura para que a gente possa concretizar esse acordo. Alguma coisa tem que ser mudada. Ele não pode ser feito tal como ele está lá. Nós vamos tentar mostrar ao lado europeu o quanto nós somos flexíveis e queremos que os europeus mostrem para nós o quanto eles serão flexíveis.
Elívia e Caniato, assim que essa entrevista coletiva aqui no Palácio do Planalto terminou, os dois líderes seguiram para o Itamaraty, juntamente com as suas comitivas e várias lideranças e autoridades dos dois países, onde lá eles participam agora de um jantar. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo. Paula Lobão, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre essa visita de Olaf Scholz no Brasil e também com a Paula Lobão. Seguimos com análise e com opinião para comentar os assuntos mais importantes do dia. Fernando Capês e também Cristiano Vilela, agradecemos demais a participação dos dois. Eu peço, por gentileza, agora a análise para abrir esse módulo de comentários do Jornal Jovem Pan. Fernando Capês, como avaliou esse encontro? Como é possível interpretar essa vinda de Olaf Scholz ao Brasil? É uma sinalização também de que o Brasil deve se aproximar de países mais estratégicos? E o quão importante é a Alemanha nesse cenário internacional? Antes de falarmos da questão que envolve o apoio da Alemanha às questões climáticas, à agenda verde, o quanto essa vinda pode representar avanços em relação às negociações comerciais, sobretudo entre Mercosul e União Europeia. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Boa noite, Diogo Vilela. Boa noite a todos os amigos da PAN que nos ouvem. Bom, a visita é importantíssima, fundamental. É o país mais importante da União Europeia e a quarta economia do mundo, atrás dos Estados Unidos, China e Japão. É um país que exerce uma liderança muito grande sobre toda a Europa e, é claro, a questão ambiental ela entra também como porta de entrada. O país passa a ter uma aprovação, uma visão muito mais positiva por parte da União Europeia e isso facilita que acordos também na área econômica se desenvolvam. Então, é fundamental a aproximação da Alemanha. A Alemanha é um país pivô em toda a Europa. Eu diria que ela representa um interesse quase que equivalente ao dos Estados Unidos, em termos de continente americano. Então, com relação a isso, absolutamente positivo o encontro. Com relação à questão ambiental, Daniel, há um ponto que tem que ser esclarecido. Todos sabem que é prioridade e obrigação de qualquer governo, principalmente no Brasil, a proteção do meio ambiente. Nós precisamos combater o desmatamento ilegal, o garimpo ilegal, proteger as comunidades indígenas e dar condições dignas de vida a quem já habita, aos habitantes daquele ecossistema da Amazônia. Bom, para isso, mais importante do que levantar bandeira ideológica ou partidária é tratar a questão de maneira objetiva, operacional e de maneira técnica. Então, o que nós precisamos? Mais investimento. O que se paga por um crédito de carbono é muito pouco. São $10 por cada crédito de carbono. Não adianta oferecer R$1 bilhão, claro que é muito bem-vindo, nós agradecemos, é um gesto de boa vontade, mas o Brasil precisa 50 vezes isso para poder estabelecer uma vigilância mais adequada de toda aquela área com as Forças Armadas, sistema de radar e também ser indenizado pelos lucros cessantes resultantes da não exploração. Com isso, produz-se crédito de carbono suficiente e vai se permitir que países possam desmatar às custas da preservação ambiental que fazemos aqui. Então é fundamental e acho que a discussão imprescinde da apresentação de um plano estratégico e econômico de ação para a proteção da Amazônia. Daqui a pouquinho a gente detalha quais foram as tratativas nessa área ambiental com a visita aqui ao Brasil do premier da Alemanha, Olaf Scholz. Eu quero continuar nessa pauta que o Daniel Caniato levantou com você, Cristiano Vilela, boa noite, que é essa possibilidade de acordo entre dois blocos econômicos, Mercosul, o nosso bloco aqui da América do Sul, e também a União Europeia. É claro que isso vai passar por várias questões, principalmente essas questões de sustentabilidade, que é uma grande preocupação dos países europeus. Lembrando que Lula defendeu esse acordo entre os dois blocos na viagem que ele fez à Argentina, ao Uruguai, em que ficou claro que algumas nações têm esse receio de acordo entre os dois blocos. Mas, na sua visão, por que seria interessante para a economia do país? Para o Brasil, para o Mercosul, mas também para a União Europeia, esse potencial acordo se concretizar? Uma boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Boa noite, Capês. E todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, nós temos uma questão do ponto de vista de geopolítica e de economia mundial muito importante agora, e essa visita do premier alemão, ela vem justamente nesse sentido. Vejamos que o Mercosul está vivendo um momento de tensão
que é justamente por conta da eventual celebração de um acordo entre o Uruguai e a China, o que faz com que, eventualmente, a gente tenha o Uruguai passando por cima do Mercosul e, com isso, fragilizando a própria existência desse bloco econômico do Cone Sul da América do Sul. Então, nesse sentido, a Alemanha, como país capitão, vamos dizer assim, da União Europeia, ele vem visitar Brasil, veio visitar agora, acabou de chegar da Argentina, para especialmente reforçar esses laços e procurar fazer com que um eventual acordo Mercosul com a União Europeia evolua com rapidez, de modo que eventualmente isso venha a criar um bloqueio ou a diminuir a possibilidade da concretização desse acordo com o Uruguai. É uma peça importante nesse tabuleiro da economia política envolvendo a América Latina, a Europa e a China.